Muitos líderes católicos e protestantes, principalmente os das correntes fundamentalistas dessas religiões, eles não gostam nem de ouvir falar de dispensacionalismo, porque essa ideia toca dois pontos nevrálgicos da cristandade institucional. Um é a questão de Israel ainda estar na jogada, como se costuma dizer. Isso é, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Falando aí de Israel, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 2. Porém, Deus apenas permitiu um endurecimento temporário em Israel para introduzir um parêntese na profecia, a fim de que Cristo tivesse sua noiva, a igreja. Ao menos é o que Paulo escreve ali na sua epístola aos Romanos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25 a 29. Então não era para os cristãos acharem que eles fossem grande coisa, porque Deus havia deixado de lado Israel. Deus deixou de lado por um tempo Israel, para tratar desse tempo agora, que é a igreja. Mas depois todo Israel será salvo no final. Portanto, o primeiro nervo dolorido para católicos e protestantes, no que diz respeito ao dispensacionalismo, é a questão sionista. Como iriam os líderes dessas duas correntes religiosas, protestantismo e catolicismo, admitir que o domínio do mundo futuro não foi dado à igreja, mas foi dado a Israel? Como reconhecer o erro histórico cometido pelos cristãos que perseguiram e mataram judeus das inquisições católica e protestante? Como explicar a razão de terem se apropriado, além de seus bens, também de suas tradições religiosas, transformando-as numa espécie de cristianismo-judaísmo pirata? Sim, porque coisas como sacerdotes, reverendos, templo, altares, vestes talares, clero, corais de músicos, dízimos, sacrifícios, etc., nada tem a ver com a doutrina dos apóstolos, mas tem a ver com o judaísmo. Eu sugiro que você pesquise sobre teologia do domínio, para você ver o quanto a cristandade está envolvida na tentativa de dominar o mundo. Não no sentido de evangelização dos perdidos, mas no sentido de deter o poder secular e religioso sobre toda a humanidade na Terra. O slogan de fachada dessas grandes religiões é: queremos preparar o mundo para Cristo poder vir estabelecer o seu reino. Não, mas por baixo disso, o sentido é o seguinte: nós queremos o domínio do mundo e não vamos dividir isso com Israel de jeito nenhum. E por isso que muitos odeiam a ideia dispensacionalista, porque o dispensacionalismo afirma que Israel terá o seu lugar no cumprimento das profecias e habitará na terra e será o principal povo na terra, enquanto a igreja habitará no céu. Mas qual seria o segundo nervo que o dedo do dispensacionalismo aperta e dói tanto em católicos e protestantes? Qual seria esse segundo nervo? A questão do clero é o segundo nervo. Porque no momento em que se entende que todos os salvos são igualmente sacerdotes e têm igual acesso a Deus, sem intermediários humanos, ao contrário do que acontecia no judaísmo, que separava o acesso a Deus simbolicamente por um véu, como fica a profissão dos clérigos? No momento em que se reconhece que todos os salvos são igualmente sacerdotes, que todos os crentes congregados ao nome do Senhor, todos podeis profetizar, diz a palavra de Deus. Como fica o clérigo? Como fica a figura daquele homem lá na frente, dirigindo um culto? Onde fica isso? Não é? Como você pode ver, tudo tem a ver com poder e controle. Tanto no caso do nervo dolorido, não é? De considerar que Israel é sim, tem sim o direito à terra
e as promessas e a prosperidade que Deus deu a Israel no Antigo Testamento, como a questão do clero. Nos dois casos é o desejo de poder e controle que assola a cristandade institucional.